Meu nome é Henrique, do canal Quadro em Branco, que, pela ironia do nome, não é especificamente sobre quadrinho, que talvez seja o público que tá aqui me assistindo, mas a gente fala de cultura em geral. Não é crítica cultural, não é nada demais, mas é o que eu faço. Então, cara, a primeira pergunta é um quadrinho pra rir. Eu pensei num mangá que é de um moleque que é colegial, assim, Quem é Você, Sakamoto, eu acho. É um moleque que, tipo, ele é o aluno perfeito, sabe? E aí eles pegam numa sociedade japonesa onde se cobra isso ao extremo e extrapolam esse personagem ao extremo do que pode ser o aluno ideal e fica totalmente ridículo, assim, a ponto dele apagar fogo só fazendo movimento para um lado e para o outro, sabe? Que fazem na educação física lá do Japão. É bizarro, assim, tipo, ele entra deslizando na aula, fazendo pose sempre. Eu me mato de rir com isso. Então, a próxima é um quadrinho pra chorar. Eu não vou conseguir pensar num quadrinho pra genericamente emocionar todo mundo, sabe? Então, tem um quadrinho que eu chorei na minha vida que foi One Piece. E é o segundo mangá que eu tô falando, mas é honesto. Esse foi. Eu realmente chorei. Muito por ser um processo de muito tempo, de muito engajamento pra ler One Piece, porque tu não vai ler um volume, tu não vai chorar no primeiro volume, provavelmente. Mas depois de 70 volumes, 80 volumes acompanhando a história, eu desabei depois do marco específico, que é bastante importante lá. E se tu conseguir chegar lá, é emocionante, de fato. É verdadeiro, é genuíno, sabe? Tem coração naquilo. Se tu precisasse escolher só um quadrinho nacional, qual seria? Assim, não é quadrinho, mas eu acho que entra no nicho, assim. O Lobisomem Sem Barba, do Wagner William, sabe? Ele é um livro que não é exatamente quadrinho, não é exatamente crônica, não é bem um livro de contos. O formato dele são várias postagens num blog, cada página é uma postagem, misturado com um sketchbook, um livro de arte, assim. Tudo compõe uma narrativa, no fim das contas. Cada postagem tem comentários de uma personagem que é recorrente, e depois foi parar no Bulldogma e no Flerte da Mulher Barbada. Eu acho incrível, eu acho que, assim, ele é tão leve, sabe? E ao mesmo tempo que ele tem tanto peso naquelas páginas que eu levaria pra vida. Eu levaria. Eu acho que o tanto que ele não se propõe uma narrativa clássica, assim, faz com que tu possa voltar nele várias vezes, sabe? E sempre ter significado, assim. Ao mesmo tempo que tem muita substância no que está sendo dito ali. E dá pra amarrar de várias formas, sabe? Dá pra desenhar muita coisa lá. Eu adoro isso no Wagner. Um quadrinho pra quem não lê quadrinhos. Por mais que vá contra algumas filosofias dos colegas quadrinistas, talvez, eu não acho que existe um quadrinho que convence um não leitor a ser leitor, sabe? Isso aí talvez convença a pessoa de que ler é uma coisa boa, sabe? Isso não vai ser próprio do quadrinho, assim. Mas eu acho que, pro brasileiro, especificamente, por ser muito pessoal, assim, por ser uma parada que conversa com todo brasileiro médio, sabe? O Talco de Vidro do Quintanilha é uma experiência muito doida, assim. E talvez até, sabe essa filosofia que ele tem de pensar o quadro numa página? Que tem, sim, ó, cai um monte em cima dele como se fosse impossível ter esse processo de criação, sabe? Mas eu acho que é exatamente essa semente, assim, da ideia dele de narrativa que faz com que uma pessoa que não está habituada com a narrativa visual consiga acompanhar, porque não exige tanto daquele olhar da página que talvez uma pessoa com uma bagagem maior teria, sabe? Então, eu tô falando daqui, tô pensando nisso agora, assim, talvez pensando melhor eu não chegasse nessa conclusão, mas talvez exatamente por esse processo, sabe, das coisas se repetirem e de ser um narrador muito sincero, assim, que não formaliza o discurso dele, sabe? Seja palpável para todo mundo. Um quadrinho que todo mundo gosta, menos você. Não sei te dizer. Teria que olhar que eu já li, assim, e pensar, tipo, pô, isso aqui não foi... Mas é que provavelmente se eu não gostei tanto, eu não fiz questão de, tipo, levantar a bandeira da pessoa que não gosta e passou na minha cabeça. Teve algum quadrinho que mudou sua vida? Assim, tem umas 5 respostas pra isso, assim. Porque, como você deve ter percebido, não é um canal de mangá, mas eu tô falando praticamente só de mangá, porque minha história tem muito a ver com como os mangás chegaram na nossa vida, assim. Se eu fosse falar objetivamente uma parada que mudou minha vida, foi Naruto, porque foi o primeiro mangá que eu li na minha vida. Só que assim, eu li o Naruto, e com uma bagagem bem menor do que eu tenho agora, fiquei muito empolgado, o colega meu tinha, levou na aula e foi tipo um evento, sabe? E aí eu resolvi, tá, se isso existe, se tá coisa de mangá existe, fui na internet, procurei, e o primeiro mangá que eu li, aleatório, na central de mangás, assim, foi Bremen,
Que é um mangá sobre um cara que ele é meio que alterado geneticamente pra ser um Jesus punk. Sabe aquele punk rock Jesus? Sabe? É parecido no conceito seminal da parada, assim. E aí, aquilo, assim, era muito subversivo para a cabeça que eu tinha na época, assim. Talvez, na época, conscientemente, eu não estava criando uma parada ativa, assim, como leitor, sabe? Mas eu percebo que muitas das coisas que eu sou aberto hoje em dia para que elas cheguem em mim tem a ver com essa primeira experiência muito além do que eu estava acostumado como cultura, sabe? Então, tem uma travesti com uns saltos gigantes, assim, que é baterista, sabe? E convive com essa banda de pessoas muito perto de serem extremamente violentas, mas que são violentas por uma parada que acontece na volta delas, sabe? Não exatamente por elas serem inerentemente violentas, assim. E isso me fez ler um monte de parada diferente e tal. Isso aí, eu não sabia que estava mudando minha vida, sabe? Eu não sabia. Se tava, eu não posso nem dizer conscientemente que sim, sabe? É uma coisa que tá num campo muito, muito hipotético, assim. Mas, ativamente, foi um mangá que não vai ser publicado nunca, nem pode ser publicado, é tipo, parado na internet, que é Onani Master Kurosawa, que é um mangá sobre um moleque que se masturbava no banheiro da escola e ele tinha um ódio tremendo pelas garotas da turma dele, assim, por um desajuste dele de conseguir conviver com essas pessoas, assim, ele traduzia isso num ódio que ele respondia a esse ódio se masturbando no banheiro da escola pensando nas colegas dele, assim. E aí tem todo um arco de esse cara começar a se aproximar das pessoas e essa proximidade das pessoas se tornarem uma pessoa mais aberta a questões que ele nunca tinha se preocupado, sabe? E isso eu sei que ativamente, assim, eu tava num lugar... eu não... Obviamente que é um extremo, né? A história é um extremo. Mas eu tava com um pensamento muito mais atrasado, muito mais na direção desse cara, quando eu li isso, do que quando eu terminei, que eu realmente estava tão imerso naquela história que eu comecei a ser sensível àquelas pessoas que estavam na volta dele, que era o mesmo processo que ele estava passando, e começando a perceber outras questões, sabe? Isso aí foi importante, assim. O que eu tenho, muito da formação como leitor que eu tive depois de perceber o que podia me ajudar, sabe? De perceber o que eu podia descobrir do mundo pela leitura que eu estava tendo. A primeira vvez que eu pensei isso foi no Onani Master Kurosawa, não foi com Naruto. Próxima pergunta é: um quadrinista, claro, pode ser homem ou mulher, que você considera o grande? O Yupo, maravilhosa. Ninguém faz o que essa mulher faz, ninguém percebe a parada do jeito que ela percebe, sabe? Eu sou fã dessa mulher de um jeito assim, ó, absurdo. E o tanto que ela sabe que ela é foda, sabe? E ela não tem, assim, ela não quer provar nada pra ninguém, sabe? Porque se ela quisesse mostrar o quanto ela é foda nos termos, sabe, gerais da coisa, ela tirava de letra, assim. Mas ela resolveu fazer uma parada que tem todas as formas do mundo da pessoa olhar e achar que aquilo não tem valor, sabe? Mas ela faz porque é a proposta dela, porque ela sabe que ali ela tá acrescentando alguma coisa pra linguagem, e tá. Porque ninguém faz o que essa mulher faz. Olha, eu acho que o Gumi dá pra achar ainda, que é onde ela tá onde ela extrapola isso ao máximo do que eu já vi publicado dela, assim. Mas ela tem isso desde topografias, sabe? Das outras coisas que ela fez com outras minas também, sabe? Mas o Gumi, acho que pra isso que eu tô falando, é o principal. Assim. Então, agora pra finalizar, uma dica de quadrinho livre. Qualquer quadrinho que tu queira indicar. Então, mano, eu vou recomendar o Asteroides. É Asteroides o nome daquele do Lobo? Do Lobo? Cara, eu li ontem, assim, tava na mesa da sala que eu tava, e eu peguei pra ler, e eu virei e tinha uma mina anabolizada, totalmente distorcida, assim, na primeira página, que eu falei, nossa, isso aqui, assim, dentro do exagero, está muito exagerado. E aí eu li, assim, 5 páginas que eu fiquei, nossa, se eles parassem uns 5 passos antes de onde eles pararam, já ia ser muito horrível, sabe? Ia ser muito tosco. Mas eles foram mais um, e mais um, e mais um, e isso vai até o final do quadrinho. A consciência narrativa que esse cara tem é impressionante, e cai numa parada parecida com a da Puyupa, assim, mas ali ele se assume como um gênero já, sabe? É um quadrinho de gênero, assim, é um quadrinho, sabe, escatológico e tal, que tem outras pessoas que escrevem desse jeito e são legitimadas fazendo isso, sabe? Mas mesmo assim, cai num bizarro que teria tudo pra ser grotesco e pra ser, tipo, sabe, repulsivo, e eles abraçam aquilo, então tá, então é repulsivo, então vamos fazer isso, vamos ser repulsivo muito além, e fica divertido, sabe? Mas a narrativa é ótima também, e termina lindo, termina bonito, sabe, poético, assim, tem uma ironia que eu amo, sabe? Que eu acho que todo mundo tinha que ter um pouquinho dessa ironia pra viver bem. Então, tem um canal no YouTube lá, Quadro em Branco só, e no Instagram é Quadro em Branco Oficial, no Twitter é Quadro em Branco, as coisas assim, os arroba, né?
Mas é porque, assim, se procurar Quadrinho Branco, vai achar a gente. E rede social, a gente não produz conteúdo pra rede social. Então, assim, tu segue, depois tu entrar no canal e gostar. Sabe, não vou dizer pra me seguir, não fazer de quem eu sou. Ou gostou da minha opinião? Vai, eu tenho um Instagram pessoal também, Henrique Jax, com 2 S no final, JACKS. E é isso, mas lá, canal, Quadrinho Branco. Eu, Otávio, a gente faz. Salve, Otávio. Falou.